Estamos chegando em mais um final de ano. Um período que deveria ser de alegria, reflexões e celebrações. No entanto, por trás das luzes e das festas, existe um cenário espiritual que muitas vezes ignoramos. Já parou para pensar como algumas decisões aparentemente inofensivas podem abrir portas para influências negativas em nossas vidas? O mundo espiritual é real e muito mais próximo do que imaginamos. A Bíblia nos alerta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem devorar. Isso já está profetizado nas Escrituras Sagradas, em Pedro capítulo 5, versículo 8. Isso não é apenas um versículo, mas uma advertência séria para todos nós, especialmente em épocas de distração, como o Natal e o Réveillon. Quantas vezes você já viu situações de alegria se transformarem em tragédia por causa de escolhas precipitadas, como o abuso do álcool ou outras práticas que enfraquecem nosso espírito? Talvez você conheça alguém que já tenha enfrentado isso ou até mesmo tenha vivido algo assim. Neste vídeo, vamos falar sobre como os demônios trabalham para destruir aquilo que Deus criou de forma perfeita, você e sua família. Mas acima de tudo, vamos refletir sobre como resistir a essas influências, fortalecendo nosso espírito através da oração e vigilância. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode transformar sua vida e a daqueles que você ama. Como os demônios agem nas pequenas decisões. Os demônios não precisam de grandes acontecimentos para começar sua influência na vida das pessoas. Muitas vezes, tudo começa com algo aparentemente pequeno, uma atitude impulsiva, um vício discreto ou até mesmo um momento de descuido espiritual. É nesses detalhes que eles encontram brechas para agir, pois seu objetivo é sempre o mesmo: humilhar e destruir a criação de Deus. Já reparou como o álcool, tão presente em festas de fim de ano, é muitas vezes tratado como algo inofensivo? Porém, ele pode ser o ponto de partida para tragédias que transformam famílias inteiras. Acidentes de trânsito, discussões violentas, decisões que jamais seriam tomadas se a pessoa estivesse sóbria. Tudo isso faz parte de um cenário que entristece o coração de Deus. A Bíblia é clara: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Talvez você já tenha testemunhado como o abuso do álcool ou de outras substâncias destrói não apenas a saúde, mas também relacionamentos, carreiras e principalmente a comunhão com Deus. Pense em alguém que você conheceu ou até mesmo em sua própria vida. Quantas vezes o mal se aproveitou dessas situações para enfraquecer e afastar as pessoas da fé? O que muitos não percebem é que o inimigo usa essas brechas para transformar celebrações em armadilhas. Afinal, quando estamos distraídos e vulneráveis, é quando ele mais se aproxima. Mas nem tudo está perdido. Deus nos deu as armas para lutar contra essas influências e restaurar aquilo que foi perdido. Vamos descobrir mais sobre isso nas próximas partes. Vícios e as armadilhas espirituais. Os vícios são uma das armas mais eficazes usadas pelos demônios para enfraquecer a humanidade. O vício não escolhe idade, classe social ou crença. Ele entra de forma sorrateira e, quando percebemos, já tomou o controle de pensamentos, ações e decisões. Mas você já parou para refletir o que está por trás disso? Pense no caso do álcool ou das drogas. À primeira vista, podem parecer uma válvula de escape, um momento de descontração ou um alívio para o estresse. Mas, na verdade, eles são como correntes invisíveis que prendem as pessoas a um ciclo de destruição. Quantos lares foram desfeitos? Quantas carreiras promissoras foram abandonadas? Quantas vidas preciosas se perderam em um caminho de sofrimento e isolamento? A Bíblia nos adverte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. O inimigo quer que a criação mais bela de Deus, a humanidade, se perca no desespero e na autossabotagem. Ele se alegra ao ver uma pessoa afastada da família, da igreja e, principalmente, de Deus. Talvez você conheça alguém que tenha enfrentado esse tipo de batalha ou, quem sabe, esteja vivendo isso neste momento. Se for o caso, saiba que não há condenação para aqueles que buscam em Cristo libertação. Cada hábito destrutivo pode ser transformado, cada corrente pode ser quebrada. Mas é preciso reconhecer que essa batalha é tanto espiritual quanto pessoal,
E o primeiro passo é a vigilância. A vulnerabilidade nas festas de final de ano. As festas de final de ano, tão esperadas por muitos, carregam uma dualidade espiritual que poucos percebem. Enquanto celebramos o nascimento de Cristo e o encerramento de um ciclo, há também um aumento das distrações e excessos que abrem portas para influências negativas. É como se o inimigo aproveitasse o momento em que estamos mais relaxados e desatentos para plantar suas armadilhas. Quantas vezes ouvimos falar de famílias que começam o ano com discussões, tragédias ou arrependimentos por decisões tomadas sob a influência do álcool ou de comportamentos impulsivos? Pode ser uma palavra dita sem pensar, uma escolha financeira imprudente ou até mesmo a negligência com a própria saúde. Tudo isso, de forma sutil, contribui para o enfraquecimento espiritual. A Bíblia nos orienta a estarmos atentos em todos os momentos. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. E se a carne já é fraca por natureza, em tempos de celebração, quando muitos se permitem desligar, essa fraqueza se torna uma oportunidade para o mal agir. Neste período, as distrações podem nos afastar do verdadeiro significado do Natal e do início de um novo ano. Em vez de celebrarmos com moderação e gratidão, somos tentados a mergulhar em excessos que comprometem não apenas nosso corpo e mente, mas também nosso espírito. Este é o momento de fazer uma pausa e refletir. Estou vivendo as festas de forma que glorifiquem a Deus, ou estou me expondo às ciladas do inimigo? As consequências visíveis e invisíveis. Os efeitos da influência dos demônios nem sempre são imediatos, mas suas consequências, sejam elas visíveis ou invisíveis, são devastadoras. Algumas aparecem rapidamente, como brigas familiares, acidentes ou problemas de saúde. Outras, no entanto, se manifestam de forma lenta, corroendo a espiritualidade, os relacionamentos e a paz interior. Pense em uma pessoa que se entrega ao vício. Aos poucos, ela se afasta daqueles que ama, negligencia suas responsabilidades e perde o brilho de viver. O inimigo trabalha para destruir a dignidade dessa pessoa, levando-o a um estado de confusão e desesperança. É como se ele se deleitasse ao ver a criação mais perfeita de Deus, o ser humano, perder o propósito para o qual foi feito, glorificar o Criador. Infelizmente, temos visto exemplos disso, no alcoolismo, nas cracolândias e em tantas outras situações de degradação humana. Homens e mulheres que outrora tinham sonhos, carreiras e famílias, agora vivem sob o peso de escolhas que os aprisionaram. Mas será que isso é irreversível? Absolutamente não. Deus é especialista em restaurar vidas e transformar corações, mas é preciso dar o primeiro passo, reconhecer a necessidade de mudança. Lembre-se das palavras de Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Não importa quão longe alguém tenha ido, Deus está sempre disposto a estender sua mão e oferecer uma nova chance. Mas cabe a cada um de nós vigiar e evitar que essas brechas se manifestem em nossas próprias vidas. Afinal, o inimigo só tem poder onde lhe damos permissão para agir. Como os demônios usam as brechas emocionais. Além dos vícios e excessos, os demônios frequentemente exploram algo ainda mais profundo: nossas emoções. Momentos de tristeza, ansiedade, ressentimento ou até mesmo de euforia descontrolada podem se tornar brechas espirituais. É nesses estados que o inimigo sussurra mentiras, tentando nos afastar da verdade de Deus e nos mergulhar em escolhas prejudiciais. Quantas vezes, ao lidar com frustrações ou perdas, buscamos alívio em coisas que apenas mascaram um problema, um excesso aqui, uma palavra dura ali, e de repente, estamos caminhando por um caminho que não planejamos. O inimigo sabe que, quando nossas emoções não estão submetidas ao Espírito Santo, estamos mais vulneráveis às suas artimanhas. A palavra de Deus nos adverte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Por isso, não podemos confiar apenas em nossos sentimentos, pois eles são facilmente manipuláveis. Precisamos constantemente submetê-los à vontade de Deus, buscando paz e equilíbrio na oração e na palavra. Talvez você se identifique com isso. Talvez tenha experimentado momentos em que suas emoções falaram mais alto e levaram a decisões que depois trouxeram arrependimento.
Mas saiba que Deus nos dá as ferramentas para resistir. Ao orar e vigiar, criamos uma barreira espiritual contra essas influências e nos fortalecemos para lidar com as emoções de forma sábia e centrada em Cristo. Não permita que o inimigo use suas vulnerabilidades como arma. Em vez disso, transforme seus momentos de fraqueza em oportunidades para se aproximar mais de Deus. Ele está sempre ao seu lado, pronto para renovar sua força e restaurar sua paz. A importância de oração e vigilância. A oração e a vigilância são as maiores armas que temos contra as forças espirituais do mal. Quando oramos, nos conectamos diretamente com Deus, pedindo sabedoria, proteção e força para resistir às tentações. E quando vigiamos, ficamos atentos às nossas atitudes, às situações à nossa volta e às armadilhas que o inimigo pode estar preparando. A Bíblia nos ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Isso significa que, para vencer as batalhas espirituais, não precisamos de estratégias complexas ou de força própria, mas sim de um coração submisso a Deus e de uma mente atenta. Somente assim podemos identificar os perigos antes que eles nos afetem. No período de festas, quando estamos rodeados de celebrações, presentes e reencontros, é fácil nos distrairmos e esquecer que a luta espiritual continua. Mas é justamente nesse momento que precisamos redobrar nossa vigilância. É como um soldado em uma guerra. Ele não abaixa sua guarda só porque o ambiente parece tranquilo. Ele sabe que o inimigo pode atacar a qualquer momento. Talvez você esteja se perguntando: como posso vigiar? Vigiar é cuidar do que você consome, seja na alimentação, nas bebidas ou até mesmo nas informações e conversas. É proteger sua mente e seu coração de tudo que pode enfraquecer sua fé. É se aproximar de Deus e estar alerta para não cair em padrões destrutivos. A oração é o combustível da nossa vigilância. Quando dedicamos tempo a Deus, fortalecemos nossa capacidade de discernir e resistir. Portanto, não negligencie essas práticas. Elas são um escudo poderoso contra qualquer influência que tente afastá-lo do propósito que Deus tem para a sua vida. Chegamos nesse momento desta reflexão, mas o mais importante ainda está por vir. Como você vai aplicar tudo isso em sua vida? Pense por um momento. Quais áreas da sua vida precisam de mais vigilância e oração? Há algo que você tem deixado passar despercebido? Algo que pode estar abrindo brechas? Talvez seja o momento de buscar em Deus a força para fechar essas portas e retomar o controle espiritual. Gostaria de convidar você a refletir sobre isso e se sentir no coração? Compartilhe nos comentários algo que Deus trouxe à sua mente enquanto ouvia essa mensagem. Pode ser um versículo que você ama, uma experiência de superação ou até mesmo um pedido de oração. Este canal é um espaço para que possamos crescer juntos na fé e nos fortalecer como irmãos e irmãs em Cristo. E antes de terminar, quero te pedir algo especial. Se você acredita que esta mensagem pode abençoar outras vidas, compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje. Às vezes, uma palavra certa no momento certo pode transformar uma história inteira. E se ainda não é inscrito, aproveite para se juntar nessa comunidade de fé. Sua presença aqui é muito importante, e juntos podemos espalhar mais esperança e luz para o mundo. Lembre-se, não estamos sozinhos nesta batalha. Deus nos deu o Espírito Santo, sua palavra e a comunhão com outros cristãos como ferramentas poderosas para vencer qualquer influência do mal. Então ore, vigie e confie. Deus é maior do que qualquer circunstância, e Ele está sempre ao seu lado. Que Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família. E que neste final de ano, possamos viver com mais propósito, mais fé e mais gratidão. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!